Não adianta você acordar e postar frases motivacionais ou textos bíblicos nas redes sociais, ler livros de autoajuda, assistir essas palestras de coaches e de terapeutas, acender incenso, coisar canela no começo do mês, e no ano novo passar de branco, e sabe Deus mais o quê? Se você, com você mesma, não muda, não melhora suas atitudes. Olá, habitantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Rô. Hoje, Hora do Tricô, como todas as segundas-feiras, eu vou falar de um assunto que foi tema do meu último post lá no blog do Mundo do Rô. Se você não conhece o meu blog, acessa lá, mundodorô.com, é igual aqui o podcast. E eu fiz um texto falando sobre justamente isso, a quebra do teatro para entrar na vida real. Vamos lá. A gente conhece, não precisa de muito esforço para lembrar de pelo menos 3 pessoas que você tem certeza que todos os dias elas postam frases fofinhas no Instagram de coisas religiosas, versículos bíblicos, e que o sol é lindo, e que agradeço o universo, sabe Deus mais o quê. Essas mesmas pessoas, elas leem livros de autoajuda, aquela linha Augusto Cury e adjacentes. São pessoas que vão em palestras, faz acompanhamento com coach, mas um mundaréu de coisas porque elas querem se tornar pessoas melhores, evoluídas, atingir novos patamares na vida profissional e pessoal. Elas querem atingir o estágio nirvana. Ok, acho lindo, acho maravilhoso, acho poético, mas de coração é muito mais teatro do que ação. Por quê? Vou falar isso de uma forma muito crua e muito objetiva. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso por meses ou anos, e quando você para e olha a vida daquela pessoa, não mudou nada. Não melhorou quase nada. São mudanças ou melhorias que automaticamente já iriam acontecer e que não precisaria de todo aquele esforço que ela está fazendo. Por quê? Existe uma diferença muito grande de viver um teatro para conseguir se encaixar em algumas coisas e viver a realidade de fato. O primeiro exercício é você olhar no espelho, bem no fundo dos seus olhos, e entender quem você é. O que você realmente quer para sua vida? O que realmente faz sentido para você? E quando eu falo de fazer sentido, não é o que os outros esperam que você faça, não é o que o marido, a mãe, o pai, o irmão, o sobrinho, o filho, cacete a 4 espera de você. Eu tô falando você com você mesma. De mulher para mulher, Marisa. Eu vou usar de mulher para mulher porque eu gosto de usar essa expressão, que é muito gostosa você falar de mulher para mulher. Porque mesmo você sendo homem, ou não binário, ou quem quer que você seja, essa autorreflexão de pessoa para pessoa é uma coisa muito íntima. É uma coisa muito individual. É uma coisa que só você consegue responder com o mais profundo dos seus pensamentos escondidos lá no subconsciente. E aí começa a parte do o que é teatro e o que é vida real. Por quê? Tem muita gente que faz esse monte de coisa que eu citei no começo do podcast, não porque quer, mas porque vive uma onda de que se fizer isso, se fizer o Ho'oponopono, se tomar o chá de não sei das quantas, se vestir a roupa tal no dia tal, se usar a cor tal no momento tal, e não sabe Deus mais o quê, que o mundo vai causar um milagre. Gente, tudo no universo acontece baseado na lei da energia de ação e reação. Não basta você usar a cor.
você tem que fazer uma ação mental, fazer um movimento interno para você gerar aquilo. Não basta você falar que você vai ser uma pessoa melhor se você, na fila do mercado, não dá preferência para uma pessoa que tá com uma sacolinha e tá lá debilitada na fila. Se você, no transporte público, não dá o lugar para uma pessoa de idade, uma mulher grávida, sentar. Se você, no dia a dia, no trânsito, ao invés de você dar preferência para a ambulância passar, você entope o trânsito. Não adianta você falar que quer ser uma pessoa melhor se isso não vem com ação. Não funciona. Não vai fazer porra nenhuma. Por quê? Porque o universo, ele entende energia. O universo, ele entende processos internos das pessoas, o que vibra aí dentro de você. Então a tua boca pode falar o que quiser. Você pode ficar fazendo reza, terço, vigília, mantra, novena, o cacete a quatro. Falar, até papagaio fala, já dizia minha avó. Agora, coração e mente é você, é ação, é movimento, é mudança, é desconforto, é sair de um teatro de que, eu sou uma pessoa boa, gratiluz, não sei o quê. E na hora do vamos ver, você tá xingando o filho em casa porque ele não lavou a louça. Ou você tá quase esfaqueando o marido porque você pediu pra ele passar no mercado e ele esqueceu. Não adianta falar gratiluz nas redes sociais, na roda de amiguinhos ou lá no trabalho, se no dia a dia você é uma demônia. Se no dia a dia você é uma pessoa agressiva. Se com você, sozinha, longe das pessoas, você quer matar a humanidade com uma bomba atômica. Não funciona. Isso é teatro. Isso é hipocrisia. É você fingir algo para se encaixar num ambiente que não é seu. E aí a gente vai pro segundo tópico. Porque eu quero ser tal coisa, porque eu quero atingir não sei o quê. Vamos lá. A partir do momento que você entende quem você é e o que você quer para você mesmo, você começa a pôr metas e objetivos que condizem com quem você é, e aí se torna as coisas mais fáceis. Por quê? Vou falar sobre mim, Rodrigo. Eu tinha uma meta de escrever um livro. Eu sempre gostei de escrever. Eu sempre gostei de escrever romance. Eu sempre gostei de escrever histórias. Eu sempre gostei de dissertar sobre fantasia. É algo que me intriga e me estigma e me atrai e qualquer coisa que você queira achar de vocabulário desde quando era criança. Eu sempre gostei de filmes da Disney. Eu sempre gostei de filmes das princesas, Shrek, Monstros S.A., tudo fantasia, tudo coisas inventadas. Conforme eu fui crescendo, eu fui ler o quê? Crepúsculo, Harry Potter, Percy Jackson, tudo que era voltado à fantasia. Seja fantasia com magia, ou seja fantasia no sentido de histórias inventadas. O que foge do que é real. Ou seja, não é baseado em fatos reais. E é uma coisa no sentido de romântica, de fofinha, de que tem esse tipo de embelezamento. Então eu não iria me dispor a escrever um thriller, um livro de horror, um livro de demônio esfaqueando alguém. Eu não ia escrever isso, porque não é uma coisa que me atrai. Eu assisto um filme ou outro de terror, principalmente apocalíptico, mas não é um tipo de filme que me atrai. Então não fazia sentido eu colocar uma meta de eu escrever um livro desse jeito, se não é uma coisa que condiz com quem eu sou. Assim como não faria sentido eu querer aprender a cozinhar, isso é uma coisa que eu detesto. Ou seja, mas todo mundo tá fazendo curso de
Bolo de pote. Aprendendo a fazer bolo de pote. Então também tem que fazer o curso de bolo de pote. Cacete, se você não gosta de cozinhar, ou você não gosta de doce, ou você não gosta de bolo, você vai fazer esse curso simplesmente porque as pessoas esperam que você também faça? Ah, vai cagar. Vá à merda. Você é um indivíduo ou você é uma bolha que vive no meio da maré, do sabão? Ah, né? Eu falei desses dias no outro podcast sobre onda. Você vai ficar seguindo sempre a onda ou você vai sair do meio do oceano e viver sua vida numa ilha deserta? Porque a vida é assim. Se a gente fica nesse processo de que fazer o que todo mundo faz, de seguir os mesmos mantras, de seguir as mesmas coisas, acreditando que o mundo vai ser cor-de-rosa e que vai tudo virar um grande paraíso, porque tá todo mundo fazendo tudo muito bonitinho e isso tudo funciona, gente, acorda. Não é porque todo mundo tá sendo mãe que você também tem que ser mãe. Tem gente que não nasceu pra ser mãe. E não é porque a pessoa nasceu com algum problema fisiológico. Não. Tem gente que não tem perfil pra isso. Tem gente que não tem nenhum pingo de aptidão pra ser mãe. Ai, mas é mulher, ela nasceu pra isso. É um dom divino de dar à luz. Meu cu! Com você, o divino e quem quer mais que seja. A pessoa ela tem a liberdade de escolher o que faz bem pra ela. Ah, porque um monte de gente que é gay adota animais de estimação ou vira pai de planta. Eu não tenho paciência para cuidar nem de planta nem de animal. Eu vou virar uma pessoa sozinha, se for o caso. Se para eu me relacionar com alguém do, do meu gosto, eu tiver de abrir mão de quem eu sou para me encaixar num mundo que não é meu, eu prefiro morrer sozinha. Eu com os meus CDs e os meus livros. Porque não faz parte do quem eu sou. Por isso que eu disse, é teatro ou é vida real? Porque muitas pessoas vivem uma vida de teatro porque vivem nessa expectativa do outro, do que a sociedade espera que você faça. Ai, a sociedade espera que uma mulher, nos seus 20 e poucos anos, 30, ela já tenha uma carreira mais ou menos trilhada, ela já tenha um namorado ali mais ou menos firme, pra, tipo, nos 30, 20 e poucos, 30 e alguma coisinha, ela já engravida, porque não pode engravidar muito velha. Aí ela engravida, tem o filho, porque ela já casou e vai viver feliz para sempre. Ah, gente, cala a boca. Tem muita gente que começa uma vida depois dos 30. Tem muita gente que vai pensar em ser mãe lá nos 40 e olha lá. E tem muita gente que nem pensa em ser mãe. E tem muita gente que nem pensa em casar. Então a gente começa a entender que é teatro. É viver uma vida que não é sua. Por isso que eu disse, você tá fazendo essas coisas, esses mantras, esse incenso, o motivacional, por objetivos e metas que você realmente quer ou por coisas que a sociedade está impondo? Você realmente precisa de atingir aquele patamar de emprego e ser bem-sucedida e ser a mulher dona de si porque você quer ou porque a sociedade espera isso? Você quer ser uma pessoa que vai comprar uma casa antes dos 30 porque você quer, você precisa? Ou porque as pessoas esperam que você, ai, com 30 anos você já tem que ter uma casa, você já tem que ter um carro, você já tem que ter isso, aquilo outro. Gente, existem muitas metas que as pessoas colocam umas nas outras que não faz sentido. Eu falo por mim, eu nunca gostei, nunca tive prazer em dirigir. Então eu vou ter carro pra quê? Eu vou me desgastar pra ter uma coisa que pra mim não faz sentido? Ah, porque homem dirige, homem é independente, homem não sei o quê. Eu não deixei de ser homem ou me tornei menos homem porque eu não gosto de dirigir. De fato, uma grande maioria de homens gosta de dirigir. Eu não.
Eu não gosto. Me dá ansiedade, me dá desconforto. Eu não me sinto confiante. Eu olho pro trânsito e me dá angústia. Por quê? Porque eu vejo um ambiente onde as pessoas parecem que estão degladiando entre si. Faz sentido pra mim? Não. Então por que eu vou querer pôr isso como meta pra mim? Assim como me tornar pai de pet e de planta. Se é uma coisa que eu não gosto, eu vou colocar isso como meta pra minha vida pra quê? Se eu gosto de livros, de CDs, de jogos, de viagens, de estudar coisas, de aprender novas coisas, de produzir coisas, tipo podcast, o blog e tantas outras coisas mais que eu produzo, eu vou atrás do que me faz sentido. Então volta naquilo. A gente começa um processo de acordar, olhar no espelho e se enxergar. Quem você realmente é? O que de fato faz você feliz? O que de fato você tem de sonho dentro de você que você ao longo da vida foi deixando apagar porque você tentou se encaixar nas rodas de amizades, no trabalho, na família? Porque assim, gente, muita gente deixa de fazer coisas que quer por expectativa familiar. Porque, meus pais sempre sonharam que eu fizesse medicina. Aí a pessoa tá há 10 anos se matando num cursinho pra fazer um curso que ela não quer. Pra fazer um curso que não é o sonho da vida dela. Às vezes ela queria fazer corte e costura. Às vezes ela queria ser bombeiro. E tá lá fazendo 10 anos de cursinho de medicina, sendo que não é o objetivo da vida dela. Então começa aí. Olhou, se enxergou, começou a entender o que é as suas metas e quem é você de fato. Ponto. Aí você senta, pega uma folha, um caderninho, abre um Excel, abre o Trello, abre o que você quiser e escreve: eu gosto de abacaxi. Então, se eu gosto de abacaxi, o que eu preciso fazer para comprar um abacaxi? Aí eu preciso trabalhar com tal coisa, ganhar X, para eu conseguir ir lá juntar dinheiro para comprar um abacaxi. Pronto. Você trilhou uma meta real. Você trilhou uma meta possível baseado nos seus gostos e nos seus prazeres. Vou te falar do fundo do coração. Se torna muito mais fácil e se torna muito mais prazeroso o esforço do que quando você está indo atrás de alguma coisa que você não gosta. Volta na fase do livro. Eu escrevi o livro. Eu editei o livro. Tudo bem, eu demorei por conta de outras questões que aconteceram, então o livro que era para estar pronto há uns 6 meses antes, ele demorou uns 6 meses depois por conta de outras coisas que foram acontecendo no meio do caminho que não tinham a ver com o livro. Isso é outra história. Mas eu consegui. O livro está publicado lá no Wattpad. Gratuito para quem quiser ler. Neres, A Descoberta do Novo Mundo. Tá lá. É um romance fofinho. Conta a história de um rapaz que ele acha que ele é hétero e aí ele se apaixona pelo melhor amigo da faculdade. E aí começa aquela luta interna de sou, não sou, quero, não quero, o que as pessoas vão pensar de mim, e a família, e os amigos, e tudo mais. E aí ele vai narrando, né? Vai tendo a narrativa sobre isso, até o final do livro. E aí eu consegui terminar. Por quê? Porque era uma coisa que eu queria contar. Era uma coisa que era uma história que tinha dentro de mim. Era uma história que já tinha montado o roteiro todo na minha cabeça. E que eu só precisava sentar e produzir. E foi fácil. E foi tranquilo. Por quê? Porque existia prazer. Existia vontade. Eu, começo do ano... Por que eu criei o Hora do Tricô? Porque começo do ano eu comecei a aprender tricô. Era uma coisa que eu sempre quis, que era aprender algumas coisas de costura. Eu aprendi a pregar algumas coisas, eu aprendi a fazer alguns tipos de... nem entender de linhas, de tecido e tudo mais, e aí eu queria aprender algo diferente. Fui lá e aprendi um pouco de tricô. Tô fazendo ainda, devagarzinho, no meu tempo e tal, estou fazendo um cachecol. Tá ficando bonito. Mas por quê? Porque é uma meta possível para mim. É uma coisa que faz sentido pro Rodrigo. O Rodrigo não estava tentando agradar ninguém. Eu tive
Pessoas que quando eu falei que eu tava fazendo tricô, me olharam com cara de avestruz. Tipo assim, como assim? Homem, 29 anos, fazendo tricô? Pera, alguma coisa está errada. Aí eu falei, gente, analisa um contexto. Todo o meu passado, pessoas da minha família e tudo mais. Aí a pessoa fez, ok. Por quê? Porque fazia sentido. Não fazia sentido se eu aparecesse falando que tava fazendo um curso de serralheiro. Aí eu poderia entender as pessoas fazendo cara de avestruz. Porque não tem nada a ver. Aí sim eu concordaria. Por quê? É uma coisa que não faz sentido pro Rodrigo. E aí, depois que você entende quem você é, você define uma meta possível, você passa a agir para que aquilo se torne real. Eu não tô falando só sobre metas, eu tô falando sobre pessoas e personalidades. Aí eu quero ser uma pessoa mais tranquila. Então procure coisas para te deixar mais tranquilo. Se você acha que você ser uma pessoa mais tranquila vai te ajudar em outros aspectos da vida, então vai atrás. Nem que seja de medicamento. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. É a mesma coisa. Porque a gente tem que entender o que de fato faz sentido. Eu tenho um sonho de ser mãe. Eu tenho um sonho de ser pai. Ok, senta. Por que você quer ser mãe ou quer ser pai? É um desejo genuíno? Você consegue se ver cuidando de uma criança? Você consegue se ver ali ao dispor daquela criança por conta de X, Y, Z problemas que vai acontecer? Porque, gente, existem os problemas ali que toda criança tem. É insônia, é horário para dormir, é alimentação, é entender remédio, é entender um mundo de coisa. Até a criança conseguir se desenvolver um pouco mais, lá para os seus 3, 4, 5 anos, é um processo. E é um processo longo, porque não é um dia, dois, são 1, 2, 3 anos, 4 anos, que os primeiros anos de uma criança são os piores anos, porque ela tá num mundo que não é dela. Ela tá entendendo o que é o planeta, ela tá entendendo o que é o ambiente, ela tá entendendo os primeiros processos de significante e significado, ela tá criando os primeiros signos dentro da cabeça dela. Ela está criando os primeiros processos de semiótica. Por mais que vocês acham que eu esteja falando loucura, vai ler Percy e Saussure. Vocês vão entender o que eu estou falando. Isso é semiótica. A criança, quando ela nasce, ela vai explorar o mundo e ela vai começar a criar os primeiros significados, através dos símbolos, para criar a significância. Ela vai começar a fazer as tríades dela. Ela vai entender o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode, o que gosta, o que não gosta, ela vai criando a partir de um processo interno dela. E aí, quando alguém fala que quer ser mãe e pai, tem que entender isso também. Eu quero adotar um cachorro. Entenda o que um cachorro precisa. Tem vacina, alimentação, tem que dar passeio, tem que dar banho, tem que levar pra cagar, tem que levar pra fazer xixi, tem que comprar casinha, tem que comprar roupa, tem que comprar brinquedo, tem que comprar... Faz a lista. Você está disposto a gastar tudo isso? Você está disposto a ter esse tempo? Porque exige tempo. Além de dinheiro, existe tempo. Além de dinheiro, existe disponibilidade, paciência, porque um cachorro também, como uma criança, precisa ser educado, precisa ser treinado, precisa ser guiado. E aí é aquilo. Faz sentido? Faz. Então tá bom. Então se organiza e se planeja para aquilo. Eu quero aprender a tocar violoncelo. Por quê? Eu acho bonito. Por quê? Entenda da onde vem a vontade. Entenda da onde vem o desejo. Porque não adianta você querer fazer alguma coisa porque os outros estão fazendo. Ou porque simplesmente alguém disse que é legal, você pegou aquela ideia louca, pôs na tua cabeça e vai. Não é assim. Tudo tem que ter um motivo. Tudo tem que ter um porquê. E a gente tem que pensar nos porquês da vida. A gente tem que analisar os motivos de fato do porquê você está fazendo aquilo. Não é simplesmente fazer por fazer, gente. Senão, a gente vive num modelo automático de influência pelos outros. É o modelo osmose.
Aí não é uma pessoa, aí ela vira uma célula unicelular perdida no meio do mundo, fazendo conforme os estímulos vão indo. Então empurra pra frente, vai. Empurra pro lado, vai. Agora tem que mudar de cor, muda. Agora tem que ficar peluda, vira. Agora tem que depilar, depila. Agora tem que comprar casaquinho, compra. Assim vai. Se todo mundo vai guiando, ela vai fazendo. Ela vai seguindo. Ai, agora tá todo mundo tomando manjaro, então vamos tomar manjaro também. Eu fico imaginando, se eu tomar manjaro, igual todo mundo tá falando de manjaro, gente, eu vou sumir. Eu vou desaparecer. Ah, mas todo mundo tá tomando, eu também tenho que tomar, porque eu tenho que emagrecer. Ah, tá bom, eu vou sumir. Vocês vão ver o Rodrigo virando um palito de fósforo, desaparecendo, porque vai ter a cabeça, cabelo e aquele corpinho magrelo, só osso. Você tá entendendo? Não tem sentido. Não é porque todo mundo tá fazendo algumas coisas que também tem que fazer. Tipo crossfit. Teve uma época que tava o mundo inteiro fazendo crossfit. Aí alguns colegas meus foram fazer crossfit. Tá todo mundo com o joelho fudido porque não tinha estrutura para isso. Porque não tinha preparo. Porque não é simplesmente ir lá e fazer aquilo. Você tem que entender. Teu corpo aguenta? Teu corpo tem estrutura para aguentar aquilo? Você tem preparo físico para aquilo? Porque não adianta. Tudo é um processo. Ah, eu quero fazer crossfit. Então tá. Então primeiro você vai fazer fortalecimento de joelho, de musculatura, vai aprender a nadar, vai fazer outras coisas para fortalecer o corpo num todo. Ah, conseguiu. Então tá, agora vai fazer o crossfit. Pronto. Você entendeu? É um processo. Nada é pular do penhasco para dentro do oceano. Você não é a Bella Swan no Lua Nova querendo chamar a atenção do Edward. Você não é. Então não adianta você pular de lá do precipício achando que vai vir alguém dos Cullen te salvar. Não vai. Não vai acontecer. A Alice não vai chegar na sua casa depois que você pular do precipício e vai estar lá desesperada achando que você morreu. Então, não. Faça coisas que façam sentido para você. E viva a sua vida de verdade. E não esse teatro social que você se foi moldando no decorrer da vida para se encaixar porque os outros disseram que você tinha de fazer. Tá bem? Então é isso, habitantes. Podcast ficou um pouquinho mais longo hoje, mas tinha de dar esse sermão. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.